Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. E no vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria trabalhar com você uma indagação. Na verdade, uma indagação barra reflexão oriunda da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. E por que eu quis trabalhar essa decisão aqui no nosso canal? Porque ela tem um enfoque prático muito grande. Claro que todas as decisões têm enfoque prático, mas essa aqui é muito grande. E você pode estar passando por isso, você já pode ter passado, ou você pode vir a passar. Por isso que é de suma importância nós trabalharmos essa questão. E qual é a indagação barra reflexão que nós temos que trabalhar aqui? Repara aí. Gravação ambiental feita com auxílio do Ministério Público deve ter autorização judicial. Repare que o mote é o quê? A autorização judicial. E essa decisão ela é oriunda do recurso em HC 150343. Depois abre lá, dá uma olhadinha e acompanha. O que aconteceu? Operação Poltergeist. Qual foi o mote da questão? Desvio de dinheiro público com base na contratação de funcionários fantasmas. E aí, um dos investigados, junto com o Ministério Público, colhe aquela gravação e trabalha aquela gravação como prova. E aí? O Ministério Público entrando na situação, tem que ter ou não a autorização judicial? Nesse caso, o STJ compreende tal questão, entendendo que essa autorização ela é importante para evitar que a cooperação com o órgão de persecução penal, olha aí o destaque, se torne abusiva, tendo em vista que, nessa circunstância, a atuação do particular o aproxima da figura do agente, colaborador ou infiltrado. Essa é a questão, assim, basilar. E aí, o que a 6ª turma, ministro relator Sebastião Reis, trabalha? Qual foi a ideia que ele passa a desenvolver? Abre aspas. Ao permitir a cooperação de órgão de persecução, a jurisprudência pode encorajar a atuação abusiva, violadora de direitos e garantias do cidadão, até porque sempre vai pairar a dúvida se a iniciativa da gravação partiu da própria parte envolvida ou do órgão estatal envolvido. Então, repara que o foco da questão, enfatizado ali pela 6ª turma, pelo ministro Sebastião Reis, é a prática abusiva. A prática abusiva afrontando direitos e garantias constitucionais. Ah, mas não importa. A prova, professor, ela pode ser oriunda de qualquer maneira. Não é assim. Então, você está reparando aí que, em que pese nós termos jurisprudência falando até o inverso dessa decisão que nós acabamos de verificar, o foco central, a base central aí é a questão abusiva. Então, para evitar o abuso, a autorização judicial se faz necessária. Deu para entender? Ministro Sebastião Reis Júnior ainda diz que, considerando a efetiva e reconhecida participação do órgão de persecução penal, persecução estatal, na obtenção da prova aqui questionada, sem prévia autorização judicial, entendo como ilegal a gravação obtida e por isso deve ser excluída, bem como todas as provas derivadas. Então, repare que isso é uma estratégia extremamente salutar e relevante para você trabalhar na sua prática. É claro que você tem que analisar todo o contexto, toda a técnica. Repare que, no caso, o Tribunal de Justiça não concordou com essa ideia, pelo contrário, o Tribunal de Justiça de Goiás disse o seguinte, que não havia necessidade da autorização judicial, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você que já foi meu aluno aí, meu aluno, sabe que eu uso muito esse ditado. Você tem que ir até o fim, você tem que persistir, você tem que prosseguir, porque, evidentemente, que ainda existe vida nos tribunais superiores. E por isso
que você precisa estar aí trabalhando para que as cortes superiores, os tribunais superiores possam estar refletindo, nesse caso aí, de maneira positiva sobre a questão. A prova não pode ser colhida de qualquer maneira, as garantias precisam ser reconhecidas, os direitos fundamentais precisam ser reconhecidos. E aí o STJ, ministro Sebastião Reis, sexta turma, sepulta a questão, dizendo que esse caso é uma demanda republicana, de tal maneira que ele diz o seguinte, que é uma demanda republicana e democrática limitar essa atuação, submetendo-a ao crivo judicial. Ou seja, por que essa limitação de cunho republicano? Por que essa limitação de cunho democrático? Porque deve-se se respeitar os direitos fundamentais e as garantias constitucionais. Então, repare bem, isso é uma demanda extremamente estratégica para a sua perspectiva prática. Se você não se deparou com isso ainda, se você ainda não lidou, se você ainda não atuou, melhor dizendo, dentro de uma perspectiva de organização criminosa, isso pode vir a acontecer. E não só num caso de organização criminosa, mas outra situação desse gênero ou parecida. Repare, se houver atuação do Ministério Público numa situação como essa, deve haver a autorização judicial prévia. Cuidado com isso, guarda isso, leva como estratégia, bota na manga, porque você pode passar por isso dentro da sua prática na advocacia criminal. Tem que estar atualizado com a jurisprudência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus e nunca se esqueça. Avante sempre!